E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a venda que eu fiz foi olhando o movimento de macro aqui do gráfico diário. Eu medi todo esse movimento de baixo, desse topo até esse fundo. Então aqui a gente tem essa região ampla de venda. Então como o trade fica um pouco mais subjetivo aqui, eu esperei o mercado romper esse topo para eu poder vender. Se meu método é baseado em vender caro e comprar barato, o mercado ele já faz esse gap na abertura, ficando esticado, indo longe das médias. Você consegue ver aqui uma distância da média de 20 dos 5 minutos de quase 800 pontos. Isso aqui é muita coisa, dificilmente você vai ver essa distância da média de 20 dos 5 minutos. Por exemplo, aqui é um movimento bem amplo e tem 500 pontos. Aqui a gente tem 500 pontos de distância, 435, 600, 700 pontos, aqui a gente tem 570 pontos, então realmente quanto maior a distância da média de 20 dos 5 minutos, mais caro o mercado tá. E aqui ele fica muito longe, cerca de 840 pontos de distância da média de 20 dos 5 minutos, que conflui junto com a região que eu mandei aqui na análise pré-mercado. Eu tinha mandado essa primeira região, como ele já abriu rompendo aqui, foi válida então apenas essa segunda aqui. Então como ele já abre lá rompendo o topo, foi aonde eu vendi. Aqui a gente tem essa demonstração da força vendedora, volume, e aí o nosso stop tem que ficar aqui em cima. E como vocês sabem, para eu poder sair eu preciso procurar uma região de FIBO oposta, e eu procurei a região desse movimento aqui de alta, desde esse fundo até esse topo. Esperei chegar na região de 50,61,8% e aqui a minha meta já estava batida. Nessa região aqui, o mercado ele também deixou um gatilho de compra, que a gente pode ver nesse pivô de alta. Ele chega fraco na região e ativa esse pivô de alta, e também esse candle ele dá essa garantia de continuidade do movimento, pelo menos até a região de Fibo oposta. Então a gente compra aqui e tenta sair no mínimo com 300 pontos. Ele não chegou a bater os 300 pontos, mas quando ele vem aqui na região de 61,8%, nessa região aqui de topo, já fica interessante para a gente proteger a operação e pegar alguns pontinhos aqui também. Como hoje foi feriado lá no mercado americano, a nossa liquidez foi afetada e os movimentos também ficam um pouco mais aleatórios e mais difíceis de estudar mesmo, né? De prever. Então aqui o mercado segura no 61,8%, ele tenta romper duas vezes, não consegue, ativa esse topo duplo, mas o contexto não está muito interessante. E aí o que a gente pode estar fazendo? Quando ele rompe esse 61,8%, a gente tem duas coisas para fazer. Primeiro, que é projetar esse pivô maior do primeiro movimento do dia, que é esse pivô de baixo, e pegar uma Fibo um pouco mais abaixo, além desse fundo aqui. Então a gente desce mais, desce para o próximo fundo mais relevante e marca aqui a região entre 50 a 61,8% também. Então deixa eu só marcar aqui. E o que a gente tem agora? A gente tem os alvos desse pivô de baixo aqui na esquerda e a retração de 50, que é essa primeira linha, e a de 61. Então aqui o mercado ele vai no alvo de 61,8% desse pivô de baixo. Aqui nessa faixa de preço a gente tem o fechamento de gap, que por si só ele vira uma zona de liquidez, como vocês já sabem. Ele captura a liquidez, vai no alvo de 61,8% e na região de Fibo. E após isso, ele deixa esse pivô oculto aqui nessa movimentação e também esse pivô mais nítido, que a gente pode estar entrando também. Então, depois dessa entrada, a gente pode medir esse fundo aqui com esse topo e o mercado vai lá na Fibo de 61,8%. Se a gente pegar a Fibo de baixa do movimento completo desse fundo até o topo, ele também vem aqui nessa região de Fibonacci oposta, que é onde a gente costuma minimamente sair. Se você entrou aqui, então, o mínimo do mínimo é sair aqui nessa Fibo de 50%. Depois disso, para a gente entrar novamente nessa região, o mais importante a fazer é esperar romper esse topo. E para comprar, o mínimo ele teria que romper o fundo, porque é aqui no fundo que tem a liquidez. E é o que ele fez. Com essa mesma região de alvos de liquidez que eu mostrei aqui e Fibonacci, ele arma o pivô de alta, só que ele não desenvolve muito bem e logo em seguida ele volta. Então, quando ele volta aqui no ponto de entrada e começa
a segurar aqui em cima, a gente já protege o trade no 0 a 0 e sai aqui no 0 a 0 caso você não tenha saído aqui, caso você não tenha saído nessa primeira movimentação de alta. Então, como ele já deu 2 oportunidades nessa FIBO, não é bom ficar insistindo na mesma FIBO o tempo todo. E aí eu marco uma nova FIBO desse movimento de alta inteiro. Então eu pego aqui do topo até o fundo, marco aqui o retângulo verde para a gente comprar e mesma coisa. Aqui nesse fundo a gente tem uma região de liquidez. Sempre que vocês observarem também esses candles de lado, aqui também é uma zona de liquidez, só que eu gosto de colocar um pouquinho mais para baixo, mas o mercado ele vem aqui nessa região e vem negociar esses lotes. E aqui, quando ele bate nesse 50% que eu acabei de marcar, o que ele faz? Aqui ele sobe sem pivô. De qualquer forma, o stop teria que estar no fundo. Se você comprou aqui, você teria que aguentar toda essa volta, ele não stop. Mas o ideal seria aqui nesse pivô oculto, onde ele sobe, aí o candle volta, esse aqui já abre retraindo e rompe. Isso aqui é uma movimentação de pivô, onde ele anda também quase 200 pontos e também segura em uma FIBO menor, que é desse último movimento de baixo. Vem aqui, para no 50% e dá continuidade aqui para baixo. Eu não gosto de ficar vendendo aqui no meio do mercado, prefiro operar nas extremidades. Então, como não estava na extremidade de cima para eu vender, eu fiquei operando na extremidade de baixo. E aqui ele pega a liquidez, arma um novo pivô de alta nessa região de 50%, e aí ele desenvolve um pouco mais, com muito mais tranquilidade. E ó como que o feriado faz esse volume baixo, candles muito lento, demora aí quase 1 hora para andar 300 pontos, e o alvo dele foi nessa região de 50% desse movimento de baixo, e ele vem aqui e volta. Então pessoal, essa semana essas regiões de FIBO estão sendo compartilhadas no meu grupo gratuito, só que esse grupo ele está dentro do meu curso junto com o e-book, onde eu mando todo dia essas regiões para os meus alunos operarem. Então é isso, espero que vocês tenham entendido esse mercado um pouco mais travado, que é operar o dia que tem feriado nos Estados Unidos, onde é muito mais volátil, com uma frequência baixa. Então é isso aí. Valeu e até mais. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.